todo processo tem um propósito. Tem. Quando foi que você percebeu que a dor não era castigo, mas uma preparação? Hoje nós vamos iniciar uma live com a autora Rose Cardoso. Mais uma live aqui da Editora Cristãs. Meu nome é Soraya e agradeço a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo já passou, todo mundo já sofreu, que é a dor. Mas não qualquer dor, a dor que transforma, né? A dor que nos move, que nos transforma. E a autora do livro A Dor que Transforma, Rose Cardoso, psicanalista, terapeuta, escritora e palestrante, está aqui conosco para falar um pouquinho a respeito desse livro, a qual ela é escritora. Rose, vamos lá. Vou começar com uma pergunta que eu fiquei curiosa para saber. Qual a origem da obra? Da onde surgiu o livro A Dor que Transforma? Então, minha mãe teve câncer, no pâncreas, e 2023 começou com a minha irmã, câncer na mama. Daí comecei a cuidar da minha irmã. E a minha mãe já estava nessa época, só que nós não sabíamos. Quando a minha irmã terminou o tratamento em 2024, logo em seguida, minha mãe com dor no estômago, não sabia, os remédios não estavam fazendo efeito. Quando a gente foi fazer o tratamento, os exames, daí teve o diagnóstico. E daí já estava no paliativo. E isso, e nesse 2 anos, fazendo o papel de cuidadora das pessoas que eu amo, e eu fico até feliz pelo privilégio de cuidar, surgiu essa ideia de escrever, porque por mais que seja algo assim importante, que é cuidar de alguém que a gente ama da família, eu fico pensando, eu queria fazer para mim, para que depois que terminasse tudo, eu pensasse assim, bom, cuidei da minha mãe, da minha irmã, e agora eu tenho alguma coisa que também fiz para mim. E daí eu comecei a escrever histórias, comecei a pensar as coisas, os milagres que eu vivi, de vários tipos de milagres, de todo tipo. E porque nesse momento, principalmente da fase da minha mãe, a gente fica mais reflexiva, né? Porque ela estava no paliativo, a gente sabia que em algum momento ela ia embora. E daí vem as lembranças, tudo que a gente viveu. E daí eu comecei a escrever os milagres de Deus, as transformação, a cura emocional, a cura pela fé. E também algumas experiências ali do dia, né, algumas dores do dia de estar cuidando ali da minha mãe, né, o dia a dia, a gente passa tanto sentimento, tantas emoções, e daí fui escrevendo. A dor é um propósito também, né? Eu penso dessa forma. E em vários momentos do livro, você diz que todo processo tem um propósito. Tem. Quando foi que você percebeu que a dor não era castigo, mas uma preparação? Quando eu percebi que como é difícil cuidar, daí surgiu um desejo do meu coração cuidar de quem cuida. Então, hoje eu tenho um projeto que está em desenvolvimento, fazendo captação de profissionais, que é fazer um retiro terapêutico com os cuidadores, aonde eles vão poder passar pelo menos uns 2 dias ali refletindo, meditando, com massagens, calda-pés, e um tempo de escuta, de conversa, aquela sensação dela sentir uma massagem também na alma e sentir assim um refrigério, embora assim refrescante, assim de corpo e alma para recomeçar. E por isso estudar psicanálise, né? Porque trabalhar nessa área, porque depois desse retiro também continuar dando suporte, porque a gente às vezes precisa conversar, precisa falar, né? E às vezes a gente quer só alguém que escuta também, né? Então, eu vejo hoje como é importante. E algumas pessoas que eu andei conversando na sala de espera daqui, né, do médico, e os acompanhantes ali dos doentes, né, os cuidadores. E quando eu falava da ideia desse projeto, eu via o brilho nos olhos, o suspiro já querendo estar lá. Então, eu vi o quanto é importante. Então, eu quero trabalhar com algo que
eu experimentei e eu sei o quanto vai ser bom também para o outro. É o cuidar, o servir, ele é maravilhoso, né, mas nós sabemos que às vezes as pessoas que cuidam, cuidadores, ou às vezes família mesmo, familiares que cuidam de outra pessoa, eles É, às vezes se adoecem, se anulam, porque às vezes, né, não, às vezes as pessoas falam assim: "Ai, mas cuidar é fácil", mas nem sempre é tão fácil. Você tem quem tem uma mãe igual você teve mãe doente, eu tive esse caso na família, minha mãe anulou uma vida, bons anos da vida para cuidar da minha avó, era horário para dar comida, era horário para dar remédio, era horário para dar banho, então você acaba tendo uma rotina que você te deixa de lado um pouco. E eu acho que esse teu projeto, quando você faz essa proposta, olhando para quem deixou de se olhar por tanto tempo, para eles devem ser algo realmente que vem aquele, poxa, alguém está olhando para mim, alguém pensou em mim. é. E daí, quando a gente fala em cuidar, tem o idoso, tem a pessoa que está com Alzheimer, né? Tem a mãe que tem filho atípico, que eu acho que deve ser bem difícil. Eu já vi família que não tem só um, às vezes tem dois, três. Eu falo, misericórdia, cuidar de criança já é difícil, atípico, então, imagina o cansaço dessa mãe, né? Então, tem várias situações, né, que eu acho que vale Sim, a pena a pessoa investir ou a família pensar em presentear, porque no meu caso, eu quando estava no extremo do estresse, onde eu já estava colocando açúcar no arroz, sal na vitamina, esqueci de colocar fermento no bolo. Minha família é muito unida, abençoada, meus irmãos me presentearam no final de semana na pousada. olha que bem. E daí, assim, quando eu estava na pousada, daí que acendeu a chama ainda mais no meu coração, porque eu já tinha esse projeto em mente, tudo que eu via no Pinterest, eu salvava, assim, de referência do que eu queria para esse projeto. E quando eu cheguei nesse espaço, praticamente tinha tudo que eu queria, que eu tinha imaginado, assim, pisar na grama, abraçar a árvore, pisar nas folhas secas, escutar os creque-creque, e ficar no silêncio, ver barulho dos pássaros. Sabe, esvaziar a mente. Gente, que coisa boa, tão necessário. É mesmo, né, ter esse momento assim. É, é E vou te perguntar, assim, os momentos mais difíceis, qual foi para você o capítulo mais doloroso de escrever? Porque você ali, se você apresenta também sua vivência, sua experiência, o que você passou, né, você para o leitor. E o que mais, na hora que você escreveu, te emocionou, que de você lembrar, ou te machucou, te marcou? Tem uma história que é muito forte para mim, porque eu falo assim, foi um atraso de vida. Eu perdi parte da minha vida, mas sem saber que é quando a pessoa tem um problema emocional e que está lá no inconsciente. Então, muitas pessoas às vezes têm uma atitude ou têm um comportamento, temperamento que está ligado com as emoções e que ela não lembra, por isso que é tão importante fazer terapia, conversar, conversar, conversar e com vontade de ser curado, porque uma hora aquilo vai fluir. No meu caso, eu tinha uma rejeição pelo meu pai e eu não sabia por quê. Isso era desde criança. Ele chegava do trabalho, aquilo me incomodava e não era bem porque eu não gostava dele, mas eu não entendia. A presença dele me incomodava. E depois eu fui crescendo, ficando mocinha, sempre fui muito ativa na igreja. E chegou uma época já jovem, eu orava para Deus assim, ai, por quê, né? Preciso curar isso. E na época da faculdade, eu fiquei um tempo fora de casa. E esse sentimento, essa rejeição para o meu pai ficou adormecido. Eu esqueci, ficou lá dormindo. E as minhas amigas, elas iam para balada e saía com um e outro. E eu achava tão estranho, mesmo porque, mesmo eu sendo cristã e não aceitando aquele tipo de comportamento, mas o pessoal, mas por que, que eu não tenho nem interesse, né? Nem de paquerar, nem nada. E eu
ficava com aquilo sem saber. Um dia eu fui na psicóloga, porque já estava já quase na época de fazer o TCC, eu era muito tímida e eu queria perder a timidez, porque ia ser aberto ao público, eu já fiquei imaginando, meu Deus, como eu vou falar em público, né? Eu preciso perder essa timidez. Eu aproveitei e falei para a psicóloga, né? Eu falei, será que eu sou normal, né? A moçada é tão diferente de mim. E ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ela perguntou qual era a minha brincadeira preferida. E eu falei que era de casinha e boneca. E ela perguntou: tinha papai? Tinha uma figura masculina na brincadeira? E naquela época, mais de 20 anos, que eu fui me dar conta que não tinha. Não. Não tinha, eu já tinha anulado. Mas daí passou. Ela não identificou, passou. Eu me formei e voltei para São Paulo. E com o tempo, aquele sentimento de rejeição convivendo com meu pai começou a voltar de novo. E daí eu comecei a orar novamente, passei na psicóloga que tinha na igreja. E um dia em casa, eu morava numa casa que a casa era em cima, a parte de baixo tinha uma garagem. E também tinha uma casa na parte de baixo onde eu morava, e mãe morava em cima. A porta da sala da minha mãe bateu, por conta da garagem ser fechada, fez um eco, um barulho estridente. E eu tinha certeza que eu estava tendo uma regressão. Eu me senti dentro da barriga da minha mãe. Aquele barulho de água, sabe quando tampa o ouvido? Que você fica ouvindo aqueles ecos, aquele barulho, só que eu não conseguia definir muito bem o barulho. E eu corri, subi para casa da minha mãe, já fui convicta. O que aconteceu quando eu estava na sua barriga? O meu pai lembrou minha mãe e eles falaram que antigamente não tinha aquele fogão de ferro com a asinha grudada. Sim. Aquele fogão que ela tinha não é igual hoje, que é inox, era ferro. Então, Aham. conforme ele foi pegar alguma coisa no fogão, ele bateu e ele assim bateu a porta. E ele estava discutindo com a minha mãe. Eles nunca foram se agredir, né? Mas às vezes eles discutiam, falavam mais alto. E meu pai tinha um vozeirão assim forte. Você acredita que esse barulho e a voz dele que fez eu ter essa não querer assim contato nem com ele, nem atenção assim com outros homens? Me Olha. anulei. E daí eu liguei para minha psicóloga, ela falou que eu tinha tido uma regressão, que era para obedecer o meu corpo. Deu um sono tão gostoso, eu me dei conta que eu me encolhi igual um feto. Meu Quando Deus, eu acordei curada. que benção. Lembrei da situação. Meu pai pediu perdão, chorou. E acabou aquele sentimento. Olha só, eu já tinha 33 para 34 anos. Eu Olha. falo, meu Deus, eu fui roubada, porque daí, assim, eu não fui uma moça normal, que namora, e, né, que não fui. E daí, só depois que eu fui querer conhecer outras pessoas, mas já tinham 34 anos. E eu falei, como é sério, né? A mãe grávida tem que prestar atenção na gestação, Tem. no que está acontecendo ali, porque parece que não, o bebê ouve, né? Eu sou prova disso. E não lembra, mas está aqui no arquivo. E depois, então, por isso é que eu achei muito essa experiência assim, sensacional. E fica mais fácil compreender outras pessoas, às vezes que são tão complicadas, né? Tem uma razão de ser e de existir, e por isso tem que existir os psicólogos, né? O psicanalista, e tem que fazer terapia. Se a pessoa quer melhorar de verdade, funciona, eu sou a prova viva que funciona. Funciona dessa forma, funciona também com Deus, que eu tenho testemunho no livro falando também dos milagres feitos pela fé. Funciona, né? Então, a pessoa tem que querer e correr atrás para ser curada. E depois é tão gostoso poder testemunhar, né? É muito bom testemunhar, ser prova viva do que é possível, do que acontece, É maravilhoso. não é? É Porque maravilhoso. assim, se eu fui curado, você também pode ser curada, vamos. Não, e você falar, você testificar a sua fé, que você vê ou tantas outras pessoas daí falando assim: "Nossa, eu também passei por isso. Nossa, eu te ouvindo, eu consigo entender o que aconteceu comigo. O que você falou, o que você escreveu me ajudou, para mim também fez sentido". Nossa, isso é maravilhoso,
Não tem, eu falo, não tem como, não tem pagamento, não tem o Não que tem, nada. Isso é algo para a alma mesmo, né? é Assim, verdade. E por isso o nome é dor que transforma, porque cada um sabe o tamanho da dor, mas como a dor tem um propósito, a pessoa busca a solução, depois é maravilhoso poder testemunhar, como você falou, ter a sim. transformação. A dor, igual você falou agora, a dor, cada um tem a sua, né? Não tem como a gente mensurar, porque eu Não sinto de tem, uma forma, você sente de outra, eu nunca vou sentir a mesma coisa que você, e você nunca vai sentir a mesma coisa que eu, então a gente não tem como julgar ou mensurar a dor do próximo, né? não tem. É bem isso. Vamos lá. Fé e terapia. O livro une fé e une terapia, que é uma coisa que você gosta e você buscou. Como É. você vê essa integração entre ciência, psicologia e espiritualidade cristã? Então, eu tô estudando psicologia, né? E eu penso em trabalhar com mulheres. Eu sou uma pessoa que eu cresci na igreja, eu nem sei o que não é, Cristão. não sei o que é isso, né? Então, assim, e todo mundo me vê como uma mulher de fé. Então, assim, eu acho que vai ser quase impossível eu cuidar de uma pessoa sem testemunhar minha fé. E se eu que tem a ética, né? Mas se eu não puder falar ali no consultório, vou estar orando, né? Então, para aquela pessoa. Então, eu creio que Deus é que vai intervir em cada vida que eu puder cuidar. Eu creio que Deus vai fazer o milagre, pelo Amém. meu conhecimento e pelo poder dele. Eu quero ver transformação. Amém. Eu quero poder contar a história dessa transformação dessas mulheres no próximo livro. Glória a Deus, vai contar. Eu acho bonito e interessante a forma que você fala da vida cristã. Eu não vim de berço cristão. E eu falo, eu passei a maior parte da minha vida no mundo e eu me converti cristã. Então, para mim, foi um processo que não acho que no teu caso tu aprendeu quando criança o que é ser cristão, o que pode, o que não pode. Para mim foi um processo agora, né, de adulta. E você aprender o que pode, o que não pode. E não só a questão de assim, a igreja proíbe. Não, ela não proíbe. Ai, porque Deus. Não, não proíbe, mas é o que faz sentido e o que não faz mais sentido. É verdade. Então, eu acho que esse caminhar com Cristo e essa forma com que você coloca de poder orar pelas pessoas, de poder ver a cura, isso é maravilhoso. Isso não tem. É muito bom. Eu, eu tenho realmente muita experiência assim com Deus e mesmo os momentos às vezes que eu achava que ele não estava me ouvindo, mas tinha um propósito nisso também. Depois a gente tenta lá na frente o porquê que ele não respondeu, porquê que ele estava quietinho, né? Porque a gente precisa às vezes do nosso momento de reflexão, não é o momento. Então, assim, eu tenho que pedir sabedoria para Deus, discernimento e ter muita intimidade com o Espírito Santo, né? Sim. Porque ele fala com a gente, conversa. E no nossa correria do dia a dia, eu falo por mim mesma. Às vezes, a gente não. O barulho do dia a dia mesmo, de tarefa, pensamentos. Às vezes tem até dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Mas se a gente prestar atenção e tiver em comunhão com ele, silenciar o pensamento, a cabeça, você vai ouvir a resposta. Mesmo que for um não, mesmo que for um silêncio, sim, você vai, fala, né? Falo contigo. Então, é tão importante essa intimidade e, às vezes, essa modernidade, né, de toda hora celular na mão, é muita informação, muito trabalho, às vezes chega até a atrapalhar se a gente não tiver uma disciplina também, né, de uma devocional, de querer estar perto. Porque só lá na igreja no domingo não é o suficiente. É bom, mas não é. É uma convivência diária, né? É uma comunhão mesmo, uma vivência diária para a Sim. gente conseguir, né, ter essa experiência, ouvir o que Deus quer para a gente mesmo. E essa experiência é maravilhosa mesmo. E eu falo que
Para mim mudou tudo depois que eu realmente aprendi a ter essa questão do secreto, né, de você ir, de você ter o seu momento com Deus, de você fazer o seu devocional, de você conseguir conversar. E nesse momento sem celular, sem nada, sem barulho, só você e ele, para que realmente você ouça, porque às vezes Deus fica no silêncio, eu falo, até eu entender isso depois que eu, né, que eu me tornei cristã, eu falo assim, mas meu Deus, eu tenho falado com Deus, Deus não tem me respondido. Mas mesmo no silêncio ele te ouve, mesmo no silêncio ele está trabalhando, mesmo no silêncio ele está fazendo, mas o que é no tempo dele, que às vezes a gente quer ultrapassar, né? Quer tudo tudo para agora, e as coisas não são para agora, são no tempo de Deus, né? Então, precisa aprender, e é difícil soltar o controle, é difícil não ficar ansioso, ainda mais hoje, né? Nós estamos, né? Tudo para ontem, as pessoas querem tudo para agora, para ontem, e às vezes é difícil. Eu li o seu livro não inteiro ainda, porque me chamou bastante atenção, principalmente algumas falas que vem trazendo no livro, até por situações também que, né, da minha família, de tudo assim. E eu falei assim, gente, e a gente não tá sozinho, né? A gente só não sabe também a vida do outro, a gente não sabe o que o outro passou, mas a gente não tá sozinho. Não tá. É E quando maravilhoso. a gente tá lá no hospital, você também ouve cada história lá que saia de lá orando, cheia de compaixão, e às vezes ajudando no que era possível, né? Porque você vê muitas histórias, pessoas de toda a idade, até criança. É doloroso. Então, para quem não, para quem está longe da doença, assim, não sabe como que é difícil. Mas para quem está vivendo, daí tem agora o suporte para o cuidador. Fé em meio à dor. Qual foi o momento em que você sentiu mais claramente a presença de Deus durante esse processo? Então, eu morava em São Paulo e eu estou em Londrina. Minha mãe veio também, que era de São Paulo, São Paulo para Londrina, na fase estava cuidando da minha irmã. E eu sempre quis voltar para Londrina. Eu fiz faculdade aqui e voltei para São Paulo, mas me envolvi com trabalho, família, não consegui voltar. Daí, com essa história da minha irmã, com essa situação, eu já vim pensando em ficar, mas minha mãe não queria. Daí, quando descobriu a doença da minha mãe, daí minha mãe entendeu que então tinha que fazer a mudança dela, que era aplicada das coisas dela. Fui lá, fiz a mudança. E um dia, a casa estava tão cheia de caixas, cheia de coisas, tudo para quanto é lado. E eu, cansada emocionalmente por toda a situação, eu pensei, ai, Senhor, eu não queria dormir nessa bagunça. Ai, como eu não queria dormir nessa bagunça. Então, daí uma amiga me ligou, falou que ela tinha alugado um hotel aqui na cidade para gravar conteúdos para as redes sociais. Como eu também tenho conheço do marketing digital, né, gestora de redes sociais, pediu para que eu fosse ajudá-lo. E naquela noite, então eu dormi num hotel, numa cama gostosa, com café da manhã. Eu falei, como Deus cuida de detalhes, detalhes, Deus cuida. Eu acho isso sensacional. Olha, aconteceu uma situação também que eu não coloquei no livro, porque o povo não ia entender, ia falar que eu sou maluca. Mas eu derrubei meu celular no chão e ficou trinco. Sabe quando fica aquele risco vermelho, aparece assim, estragando tudo as tela? Uhum. E trocar que não tem solução? Eu falei, Senhor, eu não vou trocar, não. Vou ficar com esse celular até não dá para usar mais, porque na situação que tá, eu não estou trabalhando, meus irmãos que estavam me ajudando financeiramente, porque eu estava cuidando da minha mãe. Depois de uns 8 meses, aquele celular foi subindo, assim, aquele negócio vermelho, foi subindo, subindo, apagando, apagando, apagando. Eu falei, gente, eu não vou falar para ninguém, porque daí vai que o negócio para de sumir. Daí eu falei, não, eu tenho que morar para minha irmã, porque senão minha irmã não vai, né? Alguém tem que ter prova disso. Daí eu mostrei para minha irmã, já estava acabando, assim, faltava um titinho. Daí ela ficou acompanhando comigo até acabar. Olha. Ela voltou a funcionar. Eu falei, gente, se eu falar para alguém, eles vão achar que eu troquei, que eu tô mentindo, não vão acreditar. Mas então, assim, Deus, ele é tão fiel que ele cuida de coisas que a gente nem pediu, né? Sim. Imagina que eu ia pedir para ele uma coisa dessa.
Às Mas vezes passa pela nossa cabeça esse tipo de coisa. entendeu? Então eu falo assim: "Deus, como ele é fiel, ele conhece o nosso coração". Então assim, tem até um versículo, né, que antes da gente abrir a boca, ele já sabe, eu nem abri a boca, ele já fez. Então e ele sabe o tamanho da minha fé, ele sabe que se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele não faz, eu tenho que entender. Eu tenho fé, eu acredito. Então assim, então tem coisas que ele faz que eu acho isso maravilhoso, esse cuidado de Deus. Eu vi muito cuidado de Deus nesse tempo de, de estar aqui vivendo. Milagres dentro de casa, sabe? Assim, de acontecer coisas, falar, nossa, só Deus. São muitas coisas para contar. Mas são muitas bênçãos e isso é maravilhoso, né? É. Isso é maravilhoso. Eu vou abrir aqui só para ver se tem alguém que quer fazer pergunta para ti aqui no chat. Se quiser, pode mandar aqui para Rose pergunta. Que entrou várias pessoas, não sei se está todo mundo aqui, mas eu vi que entrou várias pessoas. Se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode fazer e deixar que a gente já responde. E a live vai ficar gravada, né? Se alguém que assistir Vai. depois, quiser fazer pergunta, deixa aí na descrição que eu respondo. Vai, Você isso vai vai. compartilhar, você vai gravar para aparecer no meu Instagram também, né? Sim, nós vamos ficar gravada, daí nós vamos te mandar. Que depois nós colocamos, nós subimos no YouTube também, tem o canal da editora, Bacana. então vai para o YouTube. Vai ter os cortes também, que nós também encaminhamos tanto para ti quanto para o YouTube. Então, daí também pode fazer perguntas. Nós estamos sempre por lá, então também, se quiser fazer pergunta lá, mesmo que você não veja, a gente te encaminha, não tem problema. Deixa, Uhum. manda, não tem problema nenhum. É, porque as pessoas que estão assistindo podem me seguir lá no meu Instagram, Rose Cardoso GRS, lá no link da bio tem meu WhatsApp para mais informação. Se você conhecer alguém que cuida de alguém e que você quer indicar para já estar na primeira lista da primeira imersão, quando tiver a primeira imersão já tem algumas Ah, pessoas para convidar. Então é importante ter esse carinho por quem cuida, né, de alguém. sim, é verdade. Até tu falou que está em Londrina. A minha família, eu sou de Londrina, eu nasci em Londrina, eu vivi minha vida toda aí. Eu saí de Londrina vai fazer 2 anos. Eu me Sério? mudei para Florianópolis, vai fazer 2 anos, mas eu nasci aí, sou criada aí, dei aula 7 anos em faculdade aí, Que fui bacana. advogada aí, trabalhei minha vida toda bem dizer em Londrina. Eu sou paulista, meu coração é londrinense, eu amo Londrina. Agora nós estamos aqui, eu gosto muito daqui. Eu não, aqui é um Eu não lugar. conheço muito essa região, mas Londrina eu sou apaixonada. É que São Paulo é muito grande, né? Então, assim, não tem qualidade de vida que nós temos aqui. Lá tudo é muito longe, tudo é muito demorado. Aqui você vai em qualquer lugar com lugar longe aqui é 20 minutos. Lugar longe em São Paulo é 1 hora e meia. Aqui também, que é longe é 45 minutos, 50 minutos para chegar num lugar no outro. Longe não, perto, né? Porque longe demais, mas aqui perto, dependendo do lugar que você vai, 40 minutos, 50. Então, e Londrina não, né? Então, Lugar... Quando a minha irmã fala, ai, vamos que é longe, 20 minutos, tipo, gente, que delícia. Então é tudo de bom. deixa eu fazer uma última pergunta. Você já viveu um processo de dor que transformou você, fora o teu pai, que você já contou para nós aqui no início, essa transformação da dor, da questão do pai, mas isso já você ainda estava no feto, né? Você ainda era criança quando ocorreu. Você teve alguma outra dor que te transformou? Então, quando eu. É, será que eu falo? Não sei se agora. São tantas histórias, mas o que veio à memória agora, quando eu era menina, eu tinha uma dificuldade para aprender. Hoje tem vários estudos, né, Sim, para diagnosticar a criança. Eu nem sei qual que era a minha dificuldade, até porque as professoras antigamente, elas eram muito bravas, né? Hoje os alunos que quer bater na professora, mas naquela época não.
Então, assim, a professora batia com a régua assim na mesa, aquilo me assustava. Se os alunos faziam arte, colocava de castigo atrás da porta. Eu não sei se isso me bloqueava de aprender. Então, assim, tabuada, por exemplo, meu pai decorava assim, decora e salteado à noite, mas eu dormia, no outro dia eu já não lembrava nada. Daí eu já ia para a escola nervosa, e daí meu pai falava que eu era burrinha e inteligente, porque eu tinha uma dificuldade nessa isso. Então, assim, com toda essa minha dificuldade, eu sempre quis provar para mim mesma que eu era capaz, né? Sim, Então eu me esforcei, eu estudei, eu não pude fazer vestibular, que a minha família era, né, hoje graças a Deus sou mundo bem, mas era humilde, então ninguém podia ficar me ajudando. Eu estudava em casa, tinha uma vizinha que era professora, ela me ajudava, dava aula particular. E eu prestei vestibular assim com a cara e a coragem, sabe? Eu nem acreditei, na verdade, que eu ia passar. Uma amiga que me viu o nome no jornal, que eu nem fui olhar, olha, nem estava olha, acreditando. E daí ela falou que eu tinha passado. E o mais interessante, que eu não sei nem se está fugindo da pergunta que você fez, quando eu era menina, assim também, que eu tinha, acho que, lembra da época da tilografia? Olha só, estou lembrando minha idade, né? Bem, eu fui numa igreja, como eu falei que eu sempre fui cristã, daí um senhorzinho, né, falou que tinha visto eu, o número 7, uma empresa muito. Ele achava que era uma empresa, porque tinha muita máquina, muito. Ele não sabia explicar, mas ele achava que era uma empresa multinacional e número 7. Eu contei 7 dias, 7 semanas, 7 meses. Ah, aquele montão gaga. Não é nada disso. E quando eu entrei na faculdade, o primeiro ano, tinha um prédio construindo, o CPD era pequenininho, eu não sabia nem ligar o computador. No segundo ano, foi inaugurado o prédio. Quando eu entrei no prédio, que eu vi um monte de computador, um monte, a sala era dividida com parede de vidro, então você via de um lado. Nossa, eu lembrei do que o senhorzinho tinha falado, que era um monte de máquina moderna e que olha, é grande. Eu contei, tinha dado 7 anos. Então, assim, eu creio que Deus honrou meu esforço, ele tinha um propósito nisso, né? E tanto que foi muito difícil terminar a faculdade por minhas condições financeiras, mas eu fui com fé, eu fui até o último ano. Foi difícil para. Eles não queriam negociar a mensalidade, porque eu sempre determinava dever e tinha que negociar. Foi tão difícil o último ano, mas ele não quis negociar, o pessoal do financeiro. Mas você acredita que eu ia para a faculdade assim mesmo? E eu encontrava o pessoal do financeiro, senhor. Eu falava, gente, deve achar que eu sou maluca, né? Mas é que eu tenho fé. Deus mostrou, então ele vai fazer, ele não vai deixar pela metade. Deus prova a nossa fé, por isso, quando a pessoa não pode desistir daquilo que você crê, porque às vezes perde a bênção. Daí, menina, eu fui. Até que chegou um. Daí o professor falava, chamado, meu nome tá, Rose, cadê seu nome? Eu falava, meu nome não está aí, mas vai sair. Estou resolvendo. E acreditando que alguma coisa ia acontecer. Só que chegou, acho que deu uns 15 dias, e daí ele falou: quem não tiver o nome na lista, na próxima aula não vai poder entrar. E eu falei: meu Deus do céu. Mas eu já fui lá negociar umas 3 vezes, nada, umas 3 propostas, nada. Daí eu olhava para a sala, olhava para a professora e fui embora tão triste. Eu falei que aquele versículo do choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, se cumpriu na minha vida, literalmente, porque eu chorei a noite inteira. De manhã, eu fui de óculos de sol, porque o meu estava inchado, chorei a noite inteira. E eu escrevi a cartinha lá para o financeiro. Eu falei, olha, eu pagando inteiro, pagando parcelado, eu vou ter que concluir a faculdade, eu vou ter que pagar do mesmo jeito, só vou me atrasar. Alguma coisa assim, né? Faz tanto tempo, mas era isso que eu quis dizer lá na carta, não sei exatamente o que eu escrevi.
E eu fui para fechar a matrícula, para cancelar lá, mas antes de fechar, eu falei assim: "Olha, eu conversei com o financeiro, eu não tenho nem cara para entrar naquela sala, porque eu já fui tantas vezes, mas antes de eu trancar a matrícula, leva essa cartinha, por favor". Da pessoa foi lá, levou a cartinha, daí demorou um pouquinho, eu falei: "Senhor, eu não tenho mais o que fazer, a última carta é uma jogada, eu não aceito não ter que concluir, eu não aceito, porque como assim?". Daí daqui a pouco a pessoa vem e fala: "Olha, tá aprovada a sua matrícula, corre que já tá atrasado". Aleluia. Então, assim, a pessoa quando crê, ela tem que ter convicção, porque prova para você desviar, desistir, então não pode ser fracote, não pode ter mimimi, tem que se você confiou, faça a sua parte até o último. Você faz a sua parte, Deus vai fazer dele. Assim Ah, eu creio. eu creio também. Eu ia pedir para você agora, para a gente encerrar a live, para você deixar uma mensagem para quem está vivendo hoje um tempo de dor. Eh, esse tempo de dor é muito importante ter um tempo para você, procurar ajuda, se você está com dificuldade de encontrar alguém para te ouvir, e faz um grupo no WhatsApp só com você mesmo. Eu coloquei ali para mim, Espírito Santo. Quando você está conversando ali com o Espírito Santo, abre o seu coração ali. Às vezes a pessoa não sabe, fala que não sabe orar, né? Ai, não sabe. Então abre ali e bate um papo com o Espírito Santo que ele vai te ouvir. Derrama ali seu coração, seus pensamentos. Eu acho que é uma estratégia para que você abra o seu coração, porque a pessoa ela tem que colocar para fora de alguma coisa, de alguma forma, ou escrevendo, ou fazendo uma meditação, né? Eu, além de ter esse WhatsApp que eu fiz comigo, só comigo mesma, e coloquei lá no Espírito Santo, eu cortava de madrugada para orar, porque de dia era tanto barulho, era tanta coisa, é almoço, é remédio de hora em hora, era um cansaço mental. E daí, quando eu acordava, porque eu geralmente acordo sozinha mesmo, 3 horas, e daí acordar 3 horas, você se retirar para orar, daí senta, que deixa cansada, dorme. Não, senta, vai lá para a sala, senta e medita, conversa, põe um louvor baixinho, aquilo dá uma. Acalma o coração. Acalma o coração. Coloca um louvorzinho assim também calmo, que, que toca o coração. Então, são estratégias que realmente acalma o coração. Essa conversa com Deus. Seja de madrugada, ou seja com o Espírito Santo ali no WhatsApp. Glória a Deus. Bom, a todos que estavam aqui ou que estão aqui, se essa live falou com vocês, eu convido vocês a assistir, convido vocês a comprar o livro da Rose Cardoso, A Dor que Transforma. Tem o link no Instagram da editora, acho que no Instagram da Rose também Tem tem. também. Tem, tá no site da editora, www.editoraraizescristã.com.br. O e-book também tem na Amazon. E eu convido vocês a assistir. Se não assistiu inteira, assistir inteira. Vai estar gravada aqui no Instagram, vai estar na Rose também. E em breve vai estar no YouTube. Rose, quero agradecer você mais uma vez por ter feito o livro com a editora Raízes Cristã, por ter confiado no nosso trabalho. Agradecer você por ter aberto o teu coração, ter trazido tantas palavras de conforto e testemunhos e testificar a fé de tantas pessoas nesse dia. E através do seu livro fez que vai alcançar muito mais. Obrigada. Eu que Deus agradeço. Muito obrigada. bem. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.